A paz do Senhor Jesus, vaso de Deus, como vocês estão? Nós estamos bem, estamos aqui para mais um episódio. E olha, hoje nós estamos com duas irmãs aqui abençoadas também, como vocês sabem. Nós estamos falando sobre departamentos da igreja, tá? Então hoje, novamente, nós temos mais aqui duas irmãs para falar sobre o departamento infantil. Então, já vai compartilhando, deixa o seu like, se inscreva no canal para que mais pessoas sejam edificadas. Pega o seu papel aí, a sua caneta, porque com certeza vai vir aí dicas, estratégias que você pode também utilizar aí na sua igreja, tá? Para estar somando no reino de Deus. Então, sem delongas, a paz do Senhor Jesus. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Juliana. Que Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem à vontade. Fiquem à vontade aí para estar compartilhando conosco aquilo que Deus colocou no coração de vocês. Se apresentem para o pessoal, conta um pouquinho da história de vocês. Então, eu sou a irmã Jéssica. Jesus me chamou faz 15 anos. Eu sou de Mogi das Cruzes, São Paulo, sou natural de lá. E o Senhor me chamou faz 15 anos num culto de virada, né? Um culto de ano novo. Sim. O Senhor me chamou, me converti, né? Entreguei minha vida para Jesus. Num culto de final de ano, na virada do ano, o Senhor me chamou. E foi, assim, uma renovação, né? Para mim, que eu era católica, praticante. Não era aquela católica de IBGE, sim, não, sabe? Praticante mesmo. Roxa, como o pessoal dizia. Tava lá amarrada na barra da saia do padre. Mas, enfim, aí o Senhor me chamou, né? O Espírito Santo tocou, eu vi algo diferente, né? E desde lá, no dia seguinte, já foi a inauguração do prédio, né? Dessa igreja que eu me converti lá em São Paulo. E a gente desde lá, já comecei a na obra mesmo, né? Sim. Lavando cadeira, arrumando o espaço do prédio novo, ajudando os irmãos. E desde lá, não parei. Sempre estou envolvida na obra. Eu falo que meu ministério é do Bombril. Aonde tem espaço lá. Tá entrando ali, tá fazendo. Aonde tem espaço, eu tô chegando. Aonde tá precisando, dá para me fazer, então tô indo lá, né? É assim, onde tem espaço, não, assim, eu sou colaboradora da Juliana, né? Sou o braço direito dela, então não tenho um cargo eclesiástico, assim, e como costuma falar, mas estou sempre disposta na obra do Senhor, né? Eu amo ser igreja, eu sempre costumo falar. Meu prazer é ser igreja, eu gosto de estar junto. É isso. Acho que o que tem para falar de mim, assim, na parte com Cristo é isso. Estou sempre disposta. É benção. Glória a Deus, a benção de Deus. Bom, meu nome é Juliana, eu sou natural de São Paulo, Caieiras, criada em Franco da Rocha. Com 9 anos, minha família mudou para cá, para o interior. Meus pais, antigamente, eram daqui. Né? E eu sou nascida em berço evangélico, tirando meu pai, que ele era católico, não praticante, mas ele era católico, né? E depois de alguns anos, quando eu era criança ainda, ele se converteu àquele cristão para arrebentar. Sim. Né? De muita fé, graças a Deus. Sou casada, sou mãe da Débora, de 5 anos, e sou a madrasta do Anderson, de 15 anos. Para glória de Deus. Meu esposo, Anderson, que hoje não pode vir, que está trabalhando. E assim, por mais que eu nasci no berço evangélico, com 12 anos, eu aceitei a Jesus na igreja. E de lá para cá, eu sempre participei dos grupos infantis da igreja. Quando eu era criança, eu lembro que eu fiz uma peça, criei uma peça, a gente apresentou na igreja. E assim, sempre ajudei. Depois, quando eu passei para os adolescentes, pedi para continuar ajudando no departamento infantil. E aí passou o tempo, fui crescendo. Na igreja que eu era antigamente, eu tinha vários cargos na igreja, né? Professora de teoria musical, era regente da banda, entre outros cargos. E aí na igreja do bairro, que tinham 3 igrejas na cidade, na igreja do bairro estava precisando de gente para ajudar na obra. E aí eu passei para a igreja do bairro, né? E lá eu comecei a ser a professora do Ministério Infantil, que até então, assim, eu participava, ajudava, mas não era professora diretamente. Não estava ali diretamente. Não. Agora... Isso. Aí passei para a igreja do bairro, fiquei acho que uns 2, 3 anos ali no departamento infantil com a mocidade, também ajudava no círculo de oração. E eu me lembro que quando eu casei, no dia do meu casamento, a esposa do pastor me abraçou e falou assim: e agora, o que vai ser dos meus filhos? Ei. Naquele dia veio a importância. Eu falei, nossa. Que aí eu casei e mudei para Rio Preto, sim, né? E aí o meu esposo, ele servia a Deus ali no ministério para sentar com o pastor Anderson, com a pastora Helenice. E aí... ali eu fiquei. Eu era de uma denominação totalmente diferente do que é hoje. Sim. Né? E ali o Senhor me chamou para a obra, que eu via necessidade. Né? Eu falei, não, tá precisando de ajuda. E ali o meu esposo já havia falado com o pastor no primeiro ano. Eu não entrei para participar devido aos problemas familiares. E depois de um ano, eu comecei a ajudar na obra, né? E sempre pedindo a Deus pessoas para ajudar. Mas é muito difícil pessoas se dispor a ajudar no Ministério Infantil, né? E aí, 3 anos depois, Deus mandou essa bênção, glória a Deus. Aí, ó, 3 anos. Aqui, Jesus levou essa varoa para a nossa cidade, para a nossa igreja, né? Graças a Deus. E a gente está aí, na obra do Senhor,
fazendo o que pode, que não pode, correndo atrás, pro reino de Deus. Eu esqueci de falar também, não sou casada. Já faz 5 anos com meu marido Danilo e sou mãe do Murilo, de 3 anos Tem também. que falar, porque senão fica triste. Aí depois comenta lá, não falou de mim. Não pode. Ele veio aqui, o fiel escudeiro, né? Meus 2 fiel escudeiro. Não posso esquecer dos 2, de jeito nenhum. Mas é uma bênção. A nossa chegada sempre tem uns trupicão daqui, um corre dali, deixa uns... Não vou falar deixar pra trás, mas é um caminho que a gente tem que seguir, né? Deus muda a rota aí, mas fica a lembrança, o carinho, o cuidado. Mas deixa eu perguntar pra vocês, então... Como que iniciou aqui na Apacentar, então, o trabalho de vocês como líderes do departamento infantil? Assim, como eu falei, quando eu vim para essa igreja, para esse ministério, eu não me recordo, porque no primeiro ano, como a gente estava tendo problema de família, de saúde, no primeiro ano eu ficava mais com os meus pais e o meu esposo viajava a trabalho do que eu ia na igreja. Então eu ia na igreja que eu era antigamente, né? E aí depois de um ano, quando eu comecei a frequentar mais os cultos, me firmar mais, eu fui vendo a necessidade, porque a pessoa que cuidava não estava mais. Entendi. E aí eu vi a necessidade, falei, não, precisa, realmente precisa. Foi onde eu peguei, conversei com o pastor, falei, agora eu estou pronta, estou preparada. Se vocês me aceitarem, eu vou ajudar nessa obra. E dali a gente prosseguiu com o trabalho no Ministério Apacentar, com as crianças. Ah, que benção. E você, Jéssica, como que você entra no meio dessa história? Eu era de outra denominação, né? Aqui já em Rio Preto, eu fiquei lá na outra uns 6 anos. Aí a gente se desligou do ministério e a gente foi para Apacentar. Aí teve uma reunião no dia de intercessão e o pastor falou, né, das necessidades do Ministério Infantil. E eu falava assim, dentro de mim, falei, eu acho que o Ministério Infantil nunca mais vai queimar no meu coração. Que eu já tinha feito os trabalhos com o Ministério Infantil nas outras igrejas que eu fui, né, lá em São Paulo e aqui eu era aqui. E eu falava, eu acho que nunca mais vai queimar no meu coração, porque é bem difícil, né, bem complicado. Mas aí o pastor falou assim, não, porque a irmã Juliana tá lá sozinha, né, ela precisa de voluntários. E eu fiquei assim, ele falou e eu me calei, ele continuou a reunião lá na intercessão e tal. E eu já me segurando, né, que eu sou do Bombil, né, e eu falei, Jesus... Mas as crianças, de novo, pai, eu brigando com o Senhor. A gente acha que a gente pode brigar com o Senhor, né? Queda de braço que a gente já entra pra perder, né? A gente tá achando que pode qualquer coisa, né? E eu falando, Jesus, eu segurando assim. Aí quando ele tava quase terminando, eu falei, pastor, pode me colocar lá na escala do Ministério Infantil? Aí ele, glória! Aí foi em fevereiro faz 2 anos atrás, de fevereiro de 2 anos atrás. Aí já vai fazer 2 anos já que a gente tá 2 anos. 2 anos que vocês estão à frente. E dentro desses 2 anos... Vai fazer 5 anos. Você faz 5 e ela faz 2. Tá, então tem 5 anos que uma tá e a outra faz 2 anos que entrou na Apacentar. Na benção. Então dentro desse tempo que vocês já estão ali fazendo esse trabalho, nesse início teve algo que marcou vocês? Assim, todo começo é difícil, né? Todo começo é difícil, mas Deus é maravilhoso, que essa igreja, eles apoiam muito, né? Então, eu vejo ali, eu vejo a mão de Deus, porque não é todas as igrejas que apoiam esse ministério. E ali eu vi a mão de Deus. Né? A gente, no começo, a igreja não tinha sala para criança, não tinha. E eu lembro que eu e as crianças, nós sentávamos no tapete lá na entrada da igreja, a nossa sala era ali. E aí, com o tempo, Deus preparou as salas do fundo, né? A igreja conseguiu alugar as salas do fundo e lá nós temos a sala Kids, né? Do Apacentar Kids. Mas, assim, tudo é Deus puro, porque é Deus mesmo, não tem o que falar mais. E você, Jéssica? Assim, eu até falei pra Juliana, falei assim, o meu desafio é pessoal, porque eu sou muito séria. A Juliana é das florzinhas, dos coração, e eu sou mais séria. Ela é a tia boazinha, você é a tia séria. Eu também, tá? Eu sou a séria. As crianças, eu só olho pra elas assim, elas já sabem. E eu falava pro Senhor assim, Senhor, tem tanta gente melhor pro Senhor chamar, o Senhor vai chamar justo eu. O meu desafio mais é pessoal, sabe? Do que, assim, do ministério, sabe? A questão é mais do ministério, assim... um desafio pessoal de achar que eu sou muito séria para lidar com as crianças, sabe? Igual eu falei pra Ju, mas é a questão, assim, pessoal mesmo. Mas, assim, o desafio é igual a Ju falou, assim, a gente vai ganhando conforme vai passando o tempo, né? Graças a Deus, lá na Apacentar, os pastores, eles nos ajudam, nos apoiam, investem, que é muito difícil. A gente já passou por lugares que não investe nem com material, com nada, sabe? A gente que tem que se virar com as nossas próprias forças e a gente vai se esvaindo. Porque o Ministério Infantil, a gente se doa por completo. Por completo. A gente tem vezes que tem vontade, que a gente tá ferido, a gente tá machucado, a gente tá com vontade de ouvir a palavra mesmo, naquele dia que a gente tá, assim, sabe, precisando tomar da fonte, e a gente precisa, porque é o nosso dia de escala, a gente precisa cumprir a nossa escala, e a gente se doa, fala assim, não, Senhor, hoje eu preciso ir lá. E a gente se doa, aí a gente vê que não tem um recurso, não tem um apoio, a gente vai se esvairindo. E quando a gente sabe que a gente tem um lugar que as pessoas nos apoiam, é diferente.
Ah, o ânimo é outro. É outro. Você já se levanta, como se diz, tem culto, eu já sei. É outro pensamento, né? É onde muitas pessoas que estão no departamento infantil acabam abandonando. A gente tem Porque não relatos, tem apoio. 2 relatos só nesses recentemente que a gente soube de pessoas que abandonou porque não aguentou. Ó, pessoal, vocês estão ouvindo aí, tá? Departamento infantil, ele é importante como todos os outros departamentos dentro da igreja. Então, assim, se não tivermos a colaboração de toda a liderança e assim também com os pais, né? Assimilando o que é o departamento infantil, o trabalho fica difícil, né? Eu quero até perguntar para vocês, dentro desse contexto que vocês estão falando, da dificuldade, como trabalhar a cabeça dos pais, para eles entenderem que a salinha não é creche, não é um lugar só para chegar e, meu filho vai menino. E como trabalhar isso na cabeça dos pais? É que nem eu escrevi aqui, um desafio é a mudança de mente, porque muitos creem que o Ministério Infantil é um lugar para entretenimento, para que os pais possam assistir o culto em paz, e não é assim. O culto, a sala infantil, ela não é um lugar à parte da igreja. Ela faz parte da igreja. Isso mesmo. O Espírito Santo, ele não deixa de trabalhar lá na salinha, porque ali é a salinha Kids. Ali é um porão. Ali é a salinha onde fica as crianças pra gente assistir o culto em paz. Não. O Espírito Santo, ele navega da entrada da igreja até a salinha do Kids. Até lá. Entendeu? Lá também o Espírito Santo trabalha. Ele trabalha na gente, ele trabalha nos corações que estão ali, porque a palavra ali é pregada, os louvores ali é cantado. Mas é divertido, mas o Espírito Santo também trabalha nisso. Que a gente fala na linguagem deles, do jeito que eles compreendem, entendeu? Aí os pais precisam entender isso. Que não é um depósito, não é uma creche, não é nada assim. Lá é a igreja também. E eles precisam entender isso. É uma mudança de mente, é uma mudança de pensamento. Né, Ju? Isso. Ali, nós estamos discipulando crianças. A gente não está ali entretendo o filho de ninguém para poder assistir o culto, que ela falou. Não é isso. Se um dia, quem quiser, tiver a oportunidade, vai lá para ver. Porque a gente ensina, mas a gente aprende também muito com eles. Então, ali a gente leva a palavra do Senhor numa linguagem que eles entendem, né? Que nem a gente plantou um projeto lá com as crianças da leitura da Bíblia todo dia, né? Nem todo mundo faz isso. E aí eu falei pra ela, conversando hoje, falei assim, eu leio a Bíblia pra Débora, eu leio do jeito que tá aqui. Só que ela não entende do jeito que tá aqui. Sim. O que eu faço? Tem um recurso visual. Criança, ela é visual. Sim. Né? Tem a televisão em casa, eu procuro o desenho naquela parábola, naquela passagem que eu tô lendo pra ela, e ali eu passo. Eu sei que ali ela prende atenção, né? Pode perguntar pra ela algumas historinhas, ela vai te falar, até o Murilo, né? A Jéssica falou pra mim, ela lê na Bíblia do Murilo, que é a Bíblia infantil, que tem os desenhos que são recursos visuais. Sim. E ele entende muito bem, né? Então, ali, a gente tá discipulando crianças. Porque, assim, eu já ouvi palestras, pregações, né? Não sei se todo mundo vai concordar comigo. O departamento infantil, o ministério infantil é o ministério mais importante da igreja. Porque é ali que começa a formação, o caráter cristão. Sim. Porque dali do infantil, vai para os adolescentes, para os jovens e vai para os adultos. Então, é ali que começa a ser formado o caráter cristão. Então, a gente não tá ali brincando, não tá ali entretendo, né? Por mais que às vezes você pode entrar lá, a gente tá ali brincando, mas você pode ver que todas as nossas brincadeiras tá dentro da palavra. Tem fundamento. Nada é à toa. Nada é à toa ali. Tudo tem fundamento. E qual a faixa etária de idade da turma lá? Vocês separam as crianças por idade? Como que funciona? Como lá só tem uma sala, vai do pequenininho até 12 anos. Aí 12 anos faz a passagem para os jovens, porque também lá não tem adolescentes, né, Ju? O menor lá é o Murilo, que tem 3. Aí é onde vocês ali mesmo, na hora de passar a matéria, a aulinha ali, vocês separam cada um. O conteúdo é o mesmo, porém a forma de entregar para cada faixa etária é diferente, né? O conteúdo. Sim. Às vezes um desenho, é uma história, por exemplo, de Abraão. Aí para os menores é um desenho que só pinta. Aí para os maiores é uma atividade. Aí tem um intermediário que sabe separar as palavras. Sim. A gente dá conforme... Porque é uma faixa etária, né? É misto, então alguns estão na fase de aprendizado de leitura, outros já lê, já sabe. Até a leitura a gente coloca para ler, tem uns que estão aprendendo agora e a gente tem a paciência. Não, deixa ele ler, tem que ler, ele consegue sim, vai. Lá que catando milho, vai lendo. E tem uns que já melhoraram 70%. Nesse ponto, o papel do pai e da mãe é muito importante, né? Porque se vocês passar algo para eles fazerem em casa, quem não sabe ler, não sabe escrever, precisa do pai e da mãe. O mais velho um pouco, ele vai se virando, mas também é importante, né? Os pais estarem ali auxiliando, e sempre querendo saber como que foi, o que tá acontecendo, né? Para ver se a criança também tá, como se diz, assimilando o que tá sendo passado para ela, né? Porque é importante também ter o feedback ali da criança. Olha, automaticamente a criança já chega contando. Isso. Querer quando chega da escola, né? Mãe, aconteceu isso. É assim. Normalmente, automaticamente, eles já chegam contando, já saem contando o que aconteceu. É automático. Nesse ponto, como que vocês enxergam
o agir de Deus sobre as crianças dentro da igreja? Como que a gente enxerga? Assim, você tá perguntando assim, lá na nave da igreja ou em casa? Não, na igreja. Na igreja? É, porque em casa é mais difícil, né? Porque assim, vocês não vai conseguir, só se vocês for colocar do filhos de vocês, né? Como que vocês enxergam isso? Porque tem crianças que hoje, não importa a faixa etária, já oram, têm intimidade com Deus, falam em línguas. Como que vocês enxergam isso? Até mesmo dentro do trabalho que vocês estão fazendo lá com as crianças na Apacentar. Sim, tem umas crianças que a gente já vê que tem um desenvolvimento mais para a palavra, mais para a oração, pro louvor. Elas você já vê, assim, conforme a gente vai vendo lá, a gente já vê um direcionamento de Deus mesmo, que tem um que você olha assim, você fala assim, ó, até no teatro que a gente fez improvisado esses dias lá, da parábola dos trabalhadores da vinha. E aí eu falei assim, pode citar os nomes? Pode. Falei assim, Juan, faz a finalização do teatro aqui, mas é improvisado. Falei assim, é rápido. Pá, e o menino foi... Pá, eu fiquei assim, de queixo caído, como que foi... Foi assim, e foi na mesma hora assim, que a gente ensaiou lá na salinha mesmo. A gente já vê que tem uns que já tem inclinação pro louvor, pra oração, que chega, que se dedica, sabe? E assim, a gente sempre tá tentando... como é que fala? Implementar, ensinar. Despertar neles. Impulsionar eles para o chamado que o Senhor tem para eles, né? Até para coreografia. Para coreografia, para dança, para profetizar assim na dança. Eles são mesmo. Amém. A gente é meio suspeita para falar. A gente olha assim, criança dá trabalho. Mas a frase quando a criança dá fruto. Trabalho toda criança dá, porque Sim. é fisiológico, é natural. É criança, né? Isso. Criança tem que ser criança. Criança tem que ser criança. Né? A gente tem que dar aquela brecada, tudo, porque senão, né, sai fora. Mas, assim, o fruto, a gente vê, que nem ela tá falando, tá vendo o desenvolvimento, para onde eles estão indo, mas o fruto é a longo prazo. Eles estão crescendo, estão desenvolvendo. Então, o fruto vai ser a longo prazo. Sim. E teve algum testemunho já das crianças que marcou vocês? Chegou, tia, eu orei, eu vi isso, nossa, aconteceu isso comigo. Dentro ali do contexto de vocês e as crianças, dentro da igreja, na salinha. Eu já tive, a Mel chegou falando que ela tava... Eu não lembro se ela estava orando ou se estava ouvindo um louvor e ela sentiu o Espírito Santo e começou a falar em línguas. Olha. Na casa dela. Na ela casa chegou dela. Contando. Vindo louvor ali. Aí até que o irmão dela chegou e falando assim, não, isso é coisa da sua cabeça. Aí a gente explicou para ela, falou assim, não, olha. Quando chegar e falar para você coisa da sua cabeça, não, é o Espírito Santo que está agindo sobre mim. Olha que bênção. Aí eu falei pra ela, não deixa ninguém falar pra você que é coisa da sua cabeça, que o Espírito Santo também age sobre você, que é real. Que é real, sim. Por mais que são crianças, o Espírito Santo vai agir. Sim. E você, Juliana, tem algum testemunho? Né? Assim, eles falam, né, quando... na vida secular, na escola, na prova, né? Eles ficam bem nervosos, aí vem e conversa na hora que Jesus vai te ajudar. Você estudou? Eu estudei. Falei, então com certeza Jesus vai te ajudar. Vai dar certo. Eles vêm e contam, né, nossa, deu certo, eu acertei, tirei nota, não sei o quê. E outros testemunhos, né? Sem ser da igreja aqui, eu fui num culto infantil, semana retrasada, acho que foi. E a menina lá, que eu conheço ela desde pequenininha, ela contou que Jesus curou ela da alergia à lactose. Olha. Ela ama comer chocolate e ela não podia comer nada. E ela orou, a mãe dela orava, e Jesus curou ela da lactose, da intolerância à lactose, né? É assim, Deus vai nos surpreendendo, né? Cada dia mais. Nossa, é benção, porque é algo sério. É sério, se ingerir ali o leite, passar mal, Não, tem uma meu sobrinha que Deus. ela tem intolerância à lactose e é bem difícil. É Nossa, difícil, que maravilha. dá dó. Deus opera milagre, eu né? Eu creio que Deus vai curar ela em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vai sim. Dentro disso, eu quero que vocês pontuem o que vocês enxergam como dificuldade, tá? Não digo no sentido lá da apacentar, mas como vocês enxergam o que é uma dificuldade, porque o título já vai despertar outros líderes de departamento a assistir. Então, assim, se vocês puderem passar, quais são as dificuldades assim, que marcou vocês, para que outros possam assistir e ver e falar, nossa, eu passei por isso aqui, tô passando e ouvi e posso romper. O que vocês falariam? A falta de apoio, de recursos, né, Ju? Acho que é isso, né? A falta de apoio. Falta de pessoas se dispuserem para esse departamento. Voluntários. É muito difícil você achar voluntários dispostos e com o mesmo propósito. Certo. Porque assim, você achar a pessoa, fulano, eu vou ficar com as crianças, mas não para interter não vale, não precisa. A gente precisa de voluntários com propósito. Comprometimento ali de, se você está passando uma matéria, a pessoa vai ter pelo menos, olha, o que você está fazendo? Manda para mim o material, vou dar uma estudada para dar uma sequência, nesse sentido. Nesse sentido. Entendi. É o apoio, os recursos e o voluntário, né? Voluntário.
Acho que é isso, né, Ju? Tem igrejas... Eu não sou de ir muito em outras igrejas, né? Nem eu. Mas, assim, as poucas que eu fui, dá dó, né? Porque não vê o apoio do pastor. Da igreja em geral, mas quem manda, quem coordena é o Sim. pastor, né? Tá vendo, eu vejo crianças, assim, lá dispersas na igreja, e não tem sala, tem espaço que dá para preparar uma sala ali, mas não faz. A gente viu até um estudo do Hernandes Dias Lopes, e eu marquei aqui, que ele disse que nenhuma igreja pode ser considerada madura e bíblica se não der atenção às crianças. Sim. Porque a igreja tem que se preparar para falar com as crianças. Sim. Porque como que elas vão crescer ali dentro, né? Se for só um entretenimento, não precisa dessa linha. Porque os pais, eles têm que também ter a ideia de que os filhos não é só para ir para a salinha, é para eles terem um culto em paz. Porque vai chegar um momento que a criança também vai começar a despertar nela a vontade de querer estar com o pai lá dentro da igreja. E aí, como que eles vão fazer? Exatamente. Por que a gente tem, não só nos dias de hoje, mas futuramente que vai ser um pouco pior, jovens que não se firmam na igreja, que tá lá na igreja, mas tá aqui, ou tá aqui. Por quê? Porque não tem a base. A base de um jovem, um adolescente firme, é o ministério infantil. Se a criança tá lá, a igreja não tem um ministério infantil, e tá só no celular, ou tá dormindo, ou tá conversando, ou tá brincando, não tem uma palavra que ela entenda. Porque se tá falando uma palavra que é pra eu e você entender, ou pra eu e a Juliana entender, ela não tá sendo alimentada. Sim. Porque se eu sou ser humano, e o Murilo, e Débora, e o seu filho, eles são seres humanos também, eles precisam de comida, não precisa? Precisa ser alimentados? Sim. O Senhor fala que a palavra dele é alimento, né? Que ele é água. Então, nós precisamos de alimento e de água. E como é que você quer que uma criança fique no celular, ou dormindo, ou conversando, ou brincando num culto, sem alimento? Ou a semana toda sem alimento? Vai chegar um ponto, ela vai morrer. Aí cresce. Aí depois você vai fazer o quê? Ai, Senhor, o meu filho tá perdido, tá no mundo, não quer saber de Deus. Aí já é tarde. A base de uma criança, de uma pessoa, é a infância. Para ele ser alguém aqui, na vida adulta, na juventude, ele tem que ser fundamentado na infância. Sim. Então a igreja precisa do ministério infantil. Porque tem vezes que o pai não tem paciência. Tá cansado do dia, Tá cansado. Não deu tempo. Precisa. A igreja precisa do ministério infantil. É necessário, é necessidade. Porque às vezes a criança não abriu a Bíblia a semana toda e a gente vai lá e abre a Bíblia com ela. É necessário. Para quê? Para que haja no futuro jovens firmes e firmados em Cristo. Entendeu? Para que, igual a palavra fala, para que eles não se desviem. Para que eles saibam da verdade. Para que quando chegue a mentira, eles saibam da verdade. Eles saibam que é verdade. Entendeu? É necessário, é necessidade. Não é brincadeira, não é entretenimento, não é creche, não é distração, não é. Quando o Senhor me chamou para o Ministério Infantil, que a ficha caiu, que é importante disso, meu filho tem 3 anos, foi quando a ficha caiu, eu falei, Jesus, eu preciso dar base para o meu filho daqui a um tempo, para ele ser um jovem firmado na tua palavra. Sim. Entendeu? Para que daqui a pouco ele venha viver tudo aquilo que o Senhor falou que ele ia viver. Mas para isso, eu preciso aproveitar agora. Esse é o momento, né? Que ele é uma esponja, Sim. né, Ju? É agora que a gente tem o tempo que a gente precisa. Para depois eu não ficar lá com o meu joelho no chão. Jesus, isso, aquilo. Não. A hora é agora. Meu filho, vai lá escutar a palavra. Arranca o celular da mão dele. É a hora da palavra. Arranca o celular da mão dos meninos. Arranca. Não é a hora de ficar com o celular na mão. Não é hora. Você acha, então, que nesse ponto falta um pouco de estratégia dos pais? Assim também eu até incremento a pergunta. O que estratégia a igreja usa para manter as crianças, o adolescente, o jovem, com o desejo de estar na igreja? Porque tem uma coisa que eu até falei isso no podcast passado, que muitas das vezes alguns pastores não gostam muito dessa maneira que eu falo. Mas a Bíblia não mudou, mas a forma de levar a palavra mudou. Como se ministrava há 5 anos atrás, hoje as pessoas já não prestam mais atenção se você ministrar como há 5 anos atrás. Hoje, através da internet, nós temos muito conhecimento à disposição, nós temos muitas pessoas ministrando e falando, então cada um já criou um tipo do que gosta ou que não gosta. No meio disso tudo, que estratégia a igreja usa para manter a criança ali focada, ter o desejo até mesmo de participar da salinha? Porque, querendo ou não, é criança, é adolescente, é jovem, e só chegar lá e falar, abre a Bíblia aí em Romanos 12. Vamos. Não vai rolar. Que estratégia vocês estão usando? Assim, no departamento infantil a gente trabalha muito com recurso visual.
Precisa ter, né? Como você falou, a palavra não mudou, né? O mundo, ele não para. O inimigo, ele oferece muitos manjares, muitos pratos bonitos, né? Para poder levar para fora da igreja. Sim. Mas assim, a gente trabalha com bastante recurso visual. Tem que ter bastante atividade, né, gente? A gente pesquisa, estuda, né? Lê a palavra, busca mais conhecimento. Recentemente, graças a Deus, a igreja adquiriu uma televisão na nossa sala, porque a gente também, né, faz o cinema kids com eles, que é muito legal. Sempre filmes e desenhos baseados na palavra, nada fora. É tudo baseado na palavra. Fazemos atividades com ele. Recentemente nós fomos ao parque, fizemos um culto e eles brincaram. Mas, primeira coisa, a palavra de Deus, né? Sempre a palavra de Deus. Né? Então, a gente usa a tecnologia a nosso favor, porque igual a gente estava conversando hoje de manhã, o mundo, ele tá hipnotizando as crianças. Sim. Então, a gente tem que usar a tecnologia para o nosso favor, para que a gente, tudo isso, né, a Bíblia, a palavra, Jesus, tudo isso fique mais atrativo do que o mundo. Porque eles estão, só só lançando, cada dia é uma coisa nova. Sim. Cada dia é uma coisa nova e a gente tá numa guerra sem fim. Isso. Espiritual. Tem gente que tá dormindo, acorda. Porque já passou da hora de ficar dormindo. Eles estão toda hora, pai, cada dia uma coisa nova, cada dia uma coisa nova, cada dia uma coisa nova. E a igreja tá achando que tá tudo lindo, maravilhoso, e não tá. A gente tem que se levantar como guerreiros mesmo. E se posicionar. E a gente tem que ir guerrear mesmo, e usar tudo que a gente tem, tudo aquilo que tá criado aqui, igual você falou. Mas não dá pra fazer com as crianças abrir a Bíblia pra... não dá. Eles não vão entender. Aí vai falar assim, que negócio chato. É melhor eu ficar com o meu celular na mão. Sim. É melhor eu ficar em casa. É mais interessante. Mais interessante. A gente tem que usar tudo o que a gente tem ao nosso favor. A favor do reino. Sim. Do crescimento do reino e a favor das crianças ficarem firmes. Delas conhecerem a verdade, né, Ju? Isso. Um ponto negativo que da tecnologia. Algumas igrejas, graças a Deus, nós não temos mais esse problema. Pode acontecer, né? Pessoas que vêm de fora, né? Mas, assim, celular na igreja. Nós já somos instruídos. Quando eu comecei lá na igreja, tinha algumas crianças que os pais deixavam, né? Porque não tinha salinha, não tinha quem cuidava, né? E aquilo doeu meu coração, porque eu vi na igreja que não tinha isso na igreja, o pastor não deixava. E na igreja, no Ministério Apacentar, o pastor sempre instruiu, né? E recentemente eu fui na igreja, num culto do ciclo de oração, e o meu coração doeu. Eu olhei desse lado aqui na minha frente, tinha uma mãe com 2 crianças que estavam com o celular na hora do culto. Olhei pro lado de cá, outras crianças com o celular na mão na hora do culto. Meu coração doeu, me deu vontade de chorar. Falei, Jesus, Senhor, tem misericórdia. Porque assim, a criança quando ela é pequenininha, o Murilo, a Débora tá grandinha. Assim, ele levar um brinquedinho, porque o brinquedo acalma. Ele tá acostumado a calma. Você pode fazer o teste, qualquer um pode fazer o teste. A criança tá ali, que nem a minha filha, por exemplo, quando era menorzinha, tava do meu lado ali brincando com a bonequinha, e o pastor pregando. Ela virava pra mim, por que o pastor falou isso, isso e isso? Aí eu explicava, não, é isso, isso e isso. Com o brinquedinho aqui do meu lado. Sim. Mas por que o pastor falou isso, isso e isso? Porque é isso, isso, isso e isso. Agora pega um celular na mão. Não. A gente adulto se distrai facilmente. Uma criança mais ainda. Tá aqui, prendeu toda a atenção. Acabou. Pode perguntar o que for. Não vai prestar atenção. E nisso, os pais pecam. Eu não concordo. Em dar celular pra criança na igreja. Não concordo. Porque muitas das vezes o celular vira um recurso como dizer assim, hoje eu vou ter o meu culto. Isso. Então, vocês ficam aí e pegam o celular e pronto. E o que às vezes falta é até mesmo uma educação dos pais para com os filhos e os pais também, né? Na mentalidade, a mudança de mente, para que você pense e saiba que o quê? É o teu filho. Isso. Hoje tem 3 anos, tá com 4. O meu menino Isaías tá com 6 anos. Então, assim, é fundamental com que ele aprenda da palavra, com que ele ouça. Porque se a gente for num lugar e não tem salinha, ele vai prestar atenção no culto. Igual você falou, pode ter um negocinho ali, mas não um celular. Ele vai prestar atenção no culto. Ele tem que prestar atenção. É igual o Murilo, quando a gente visita uma igreja que não tem salinha. Ou quando ele não quer ir pra salinha, porque ele vai comigo e Caju. Sim. Quando ele não conhece alguém, ele não vai, porque ele é pequenininho. Ele fica lá e vai dar show? Vai dar show, mas vai ficar sem o celular. Na igreja eu já falei pra ele não vai pegar no celular. Às vezes ele dá o celular, eu falei, não. Lugar de igreja não é lugar de celular. Falei, não vai pegar. Tem um bonequinho, tem as vaquinhas, tem os cavalinhos, tem os carrinhos. Se vira aí, vai se distrair. Se não, senta aqui e fica quietinho. E dentro disso, como que vocês elaboram um material para passar para as crianças? Vocês pegam de alguma outra igreja ou de alguma outra banca acadêmica? Ou vocês que sentam e elaboram lá na igreja material de estudo para passar para as crianças? A gente busca no Google, né?
No começo, como eu vim de outra igreja, eu ganhei bastante, que estava sem uso, o recurso visual, revista da escola dominical, né? E aí eu passava isso para as crianças, fazia aquele estudo. Você seguia já aquela revistinha, Sim, entendi. da escola dominical. Aí com o tempo eu fui vendo a necessidade que eu precisava ensinar para eles, né? Por exemplo, né, se comportar na igreja, tem um versículo, guarda teu pé quando entrares na casa do Senhor. Sim. Cada frase tem um significado, né? Então ali a gente vai vendo a necessidade, né? Aí que nem ela falou, a gente vai vendo, pega no Google, pesquisa no YouTube, pega material, o que você acha disso aqui? Não, vamos fazer, vamos seguir isso aqui, Até né? no Instagram tem bastante tias, né, que faz os Sim, tem os perfis ali. né? No ano passado o pastor, ele dava o tema mês a mês, né? Esse ano não, a gente tá mais livre. Entendi. Mas assim, tem um cronograma, a gente faz o cronograma e vai seguindo o cronograma. E dentro disso, qual foi o trabalho que vocês elaborou assim que impactou as crianças? Marcou elas de alguma maneira? A pasta do Amado. Jesus na minha casa. Olha. Qual mais, Ju? A leitura. A da carta que você fez, as da- cartas, o correio com a carta das 7 igrejas Da Ásia. da Ásia. eles gostam. Eles gostam dessas coisas. Novidade, assim, da coisa novidade. diferente. E como que funcionava? A gente fez um correio, uma caixa de correio, aquelas antigas, escreveu correio, e tinha as 7 cartas das igrejas, né? Aí cada aula a gente ia abrindo uma igreja, e a gente Entendi. pegou... Ensinava. A gente pegou o estudo da... Eu não me lembro da igreja que foi, mas era de uma igreja conhecida. Aí eles fizeram, cada um fez cada pastor dessa igreja elaborou um estudo para infantil, Sim. para cada igreja. E aí vocês passavam com as crianças. Aí tinha o quebra-gelo, tinha o visual, tinha a explicação, e aí eles gostaram E bastante. eles vão fazendo, assim, um leva a carta do correio, o outro pega a carta, o outro vai ler, para todo mundo trabalhar. Isso. Sim. Aí Eles eles gostam de fazer. liam um versículo, né? Que aí abria, um abria, outro lia. Aí a gente fazia atividade que já vinha junto com o estudo. Foi um estudo bem longo, né? Porque era 7. Sim, então. E Entendeu? quanto tempo mais ou menos dá de salinha lá? Como assim? Tempo, período? É 1 hora, meia hora, 40 minutos? De quinta-feira dá 1 hora, 1 hora, né? Uma hora que é das 8 às 9h30. Não, das 8h30 às 9h30, 1 hora. 1 hora. Aí Então de tá- domingo tem dá um- mais. Domingo dá mais tempo. 1h30. 1h30. Bom, então um tempo Só que bom. é assim, até você conseguir concentrar as crianças na sala, porque chegou na sala, quer ir no banheiro, quer beber água, não sei o que. Então, uns 10, 15 minutos? Por aí, até você conseguir sentar as crianças, tudo pra elas prestar atenção, pra você começar. Só que assim, parece bastante tempo, mas quando a gente Passa vê, rápido, tem alguém né? lá na porta, Tem lá. dia que eles vão buscar a gente lá na porta. Tem dia que já vai. Vamos? Que eles entram no assunto, ou às vezes começam a contar o que aconteceu, algo secular, né? E a gente tem que ouvir. Aí às vezes dá uma brecada de novo, vamos voltar no assunto aqui, porque eles gostam de falar. Sim, quer falar novidade. E dentro disso, como vocês enxergam essas crianças que vocês hoje tá tendo a oportunidade ali de trabalhar daqui 5 a 10 anos? Do nosso coração, do nosso gosto, a gente enxerga eles longe. Pastores, cantores, né, levitas, né, Ju? Que eles um dia estejam no nosso lugar, que nós possamos ceder o nosso lugar para eles, né? De estar ensinando as outras crianças, ensinando o Murilo. Influenciar, ver que a gente influenciou na vida deles, também a seguir esse caminho, Sim. né? Havendo essa necessidade. Como eu vim de outra igreja, que eu já cuidei de criança, já estou aqui, vai fazer 6 anos, eu tive essa experiência, né? Que eu volto lá, às vezes, para visitar, ou na igreja, você não foi ainda, né? Que nem você falou. Não, é lá no na igreja Voltei. antiga. E aí eu falo, nossa, tia, tudo maior que eu sou baixinha, tudo maior que eu. Nossa, tia Ju, você lembra lá que a gente fazia isso? Você lembra, tia, não sei o que, não sei o que? É que nem eu falei pra ela. Eu vejo crianças que... Esse dia eu recebi um vídeo do meu irmão e ele escreveu assim, um dos seus frutos do seu trabalho para Deus que você fez. Aquilo lá eu chorei, né? Eu vi um que era criança e já é um rapazinho, hoje deve ter seus 16 anos, louvando a Deus. E a minha irmã escreveu assim, ele de vez em quando ele lê a palavra, ele explica a palavra aqui na igreja, né? E outros que a gente, por mais que ensinou a palavra, ensinou o caminho, entrou no caminho errado, né? Entrou nas drogas, dói o coração, dói. Mas é que eu falei pra ela, a semente foi plantada lá atrás, né? A gente parece que é algo insignificante, mas não é. Às vezes outro olha assim, Ministério Infantil de Criança, cuidar de criança. Não é insignificante, né? A gente tem que fazer para Deus, né? Em primeiro lugar, para Deus, não para aparecer. Não adianta você pegar e só uma vez no ano lá, que é no culto anual, no mês das crianças, lá fazer. Acabou. E os outros dias? Como é que fica? Você não planta semente só uma vez. Sim. Você tem que plantar, planta. Aí você vai regar, né? Antes que você vai arar a terra, você vai plantar, você vai regar. Aí você vai ver ela crescendo, ela germinando, né? Não é só uma vez por ano. São todos os dias. Todos os dias. Assim como os nossos filhos é todos os dias, o Ministério Infantil é todos os dias, né? Culto a culto. Sim, culto a culto. Dentro disso,
conselhos vocês dariam para quem tá entrando na área kids, na área infantil, mocidade, jovens? Que conselhos vocês dariam para quem tá aí pleiteando ser um líder de departamento? Tem que persistir, tem que ter perseverança. Não desistir. Na primeira luta, na primeira batalha, que fala que é fácil, não é fácil, não. Tem luta, tem cara feia, tem tantas coisas que faz a gente olhar assim e falar, meu Deus, eu não vou dar conta, é muito pra mim. Ou a gente olha pra gente mesmo e fala, a gente não é capacitado, tem gente melhor que eu, tem gente que sabe mais, tem gente que fez isso, que fez aquilo outro. É que nem eu tava falando pra Juliana. Teve uma pergunta que você mandou, falou assim, dos cursos de preparação. Eu falei, Juliana, eu não tenho nada, não fiz nada. Né? Eu tava falando pra ela, nunca estudei nada para Ministério Infantil. Eu falei, isso é só a graça de Jeová mesmo que não me envolve, que faz assim, que sai. Eu falei, não tem nada. Então a pessoa tem que seguir mesmo, que se ela tem até uma palavra que fala que Bezalel e a Oleabe, eles não tinham, eles não sabiam mexer com ouro, mas eles estavam dispostos. E o Espírito de Deus fez eles capazes para poder manusear. Sim. Então, a gente tá disposto. Se a gente tá disposto a fazer, é só ir. É só perseverar que o Espírito de Deus, ele vai conduzir a gente em qualquer coisa que a gente pôr a mão para fazer. Então, não desistir. É perseverar, que vai dar certo. Né? Eu, como eu vim de outra denominação, lá, assim, a gente tem recurso, assim. Tinha curso com pedagogo, com psicólogo, né? A gente sempre tinha, na Igreja Central a gente ia e tinha os cursinhos, né? Teve também curso para ensinar a fazer recurso visual, teve essas coisas, né? Então, graças a Deus, né, eu trouxe isso para nossa igreja. E ela falando, né, falei, você é formada em faculdade, não é? Sou. Com certeza lá você aprendeu gestão de pessoas. Aprendi. Então você tem ensino e estudo para lidar com pessoas, não exatamente com crianças, sim, mas com pessoas, né? Então você tem. Mas assim, na parte assim, ministerial mesmo assim, eu nunca fiz, não. Só no dia a dia. Só a prática do dia a dia mesmo com as crianças. Eu já não me formei em faculdade, fiz curso técnico, né? Também tem algumas coisas para gestão de pessoas, né? Mas com criança mesmo, foi os cursos da igreja. Da igreja e o dia a dia, na prática. Então pro pessoal se dedicar, buscar, se permanecer, orem, jejuem, busque saber de Deus, qual é a vontade dele para esse momento que você está vivendo, para que você não fique perdido, batendo cabeça, porque uma das coisas que nós temos visto é que muitas pessoas estão sendo direcionadas para áreas que Deus não mandou a pessoa entrar. Porque tem pessoas que gostam de aparecer, infelizmente, em todo lugar. Sim. Não é só na igreja, não. Sim. Gosta de fazer para aparecer, porque ministério infantil não aparece. Nem todas as igrejas consideram um ministério, né? Eu nunca vi na Bíblia. Mas na igreja tem, né? É um lugar que você nunca vai brilhar, não. É no Ministério Infantil. Você tá sempre por detrás. Só nos bastidores. Tá sempre por detrás. Nunca vai estar brilhando em lugar nenhum. Então deixa eu fazer uma pergunta boa pra vocês então aqui. Antes de você responder. Uma pergunta boa. Essa é uma pergunta boa. Vamos agora pro espiritual. Se vocês hoje pudessem estar diante de Deus, o que vocês acham que ele iriam dizer pra vocês a respeito do trabalho de vocês na igreja? O que vocês acham que o papai ia falar pra vocês? Falar primeiro, eu falo. Uma coisa eu aprendi com o meu pastor antigo. Todo culto ele falava assim, no final do culto. O que nós devemos fazer? Melhorar no Senhor. Eu sei que o que eu faço hoje, eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar. A cada dia eu preciso melhorar no Senhor. Então eu acredito que Deus poderia falar pra mim, não, você tá bem, tá ok. Ele vai olhar pra mim e falar, você pode fazer melhor, você pode fazer mais pro meu reino. Então eu acredito que ele vai falar pra mim, você precisa melhorar. Também? Eu também acho. Você também acha que ele vai mandar você melhorar, fazer mais? Fazer mais. A gente sempre pode mais. Pra sempre ele, podemos mais. Eu costumo falar que pra ele é sempre o meu tudo. É sempre o meu melhor. É sempre o meu melhor. Voltando um pouquinho ao assunto que você havia falado, o que eu poderia falar pra uma pessoa que quer iniciar no ensino infantil? É o que ela falou, e pra complementar o que ela falou, um pastor da minha igreja, pastor José Joaquim, nunca vou esquecer. Às vezes estava tão difícil lá fazer a obra, eu chegava para ele que ele era o superintendente, ele é que mandava, ele coordenava o povo. Eu falava, eu não quero mais, não dá, tá assim. Ele olhava para mim, ele tinha uma calma, até hoje. Ele falava para mim, Juliana, molequinha, Jorge molequinho, passa a Macedônia. Olha. Aí aquilo ali eu engolia tudo, ok? Passa a Macedônia. Né? Porque na passagem fala, que é Paulo, né? Paulo, ele teve uma visão. Sim. E ele viu um homem, né, que eles estavam ali levando a palavra, e ele falava
para ele no sonho, passa a Macedônia e ajuda-nos. Sim. E o irmão Zé falava para mim sempre, passa a Macedônia. E outro versículo que ele falava para mim também, eu vou ler aqui. Salmo 126, versículo 5 e 6. Os que semeiam em lágrimas, porque não é um trabalho fácil, porque muitas vezes a gente chora, né? Que nem ela disse. Preciso ouvir a palavra, mas às vezes eu tenho que estar lá cumprindo. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Porque acredito que no futuro, essas crianças que a gente hoje, né, tá semando a palavra, vai olhar para trás e vai falar assim, aquela ali foi a minha tia. Sim. Aprendi a palavra com ela. Sabe, às vezes é uma coisa meio doida, né? Porque Mas é a realidade. quando a gente vai num velório, o que a gente escuta? Vixe. Todo mundo fala bem, todo mundo. No velório da minha mãe, por exemplo, meu pai estava meio anestesiado, que a minha filha tinha acabado de nascer. Mas no da minha mãe, eu ouvi tanta coisa. Falei, por que não falaram pra ela quando ela estava viva? Pois é. Ela era isso, ela era aquilo. Falei, gente, pior que ela era mesmo. Ela ajudava todo mundo, sabe? Muitas vezes teve velório do pessoal da igreja e ninguém se preocupa que a família não comeu. Minha mãe já se prontificava ali, não, vocês vão lá pra casa comer. Fazia aqueles paneladas de cuidado pra todo mundo. Ela cuidava de todo mundo, até de quem tava ali na hora do luto. Eu falei, gente, e no velório dela ninguém fez comida pra gente. Eu falei, olha só como é que é as coisas. Todo mundo falou tão bem, mas esqueceu de cuidar da família. Mas assim, eu falei, como é que vai ser no meu velório? Será que essas crianças, não sei se eu vou morrer agora ou daqui a alguns anos, né? Só Deus sabe. Como é que vai ser, né? Eu também quero que eles falem bem. Também, nossa, ela foi minha tia lá na igreja. Eu aprendi a palavra com ela, a gente fez isso aqui. Eu não vou estar lá pra ver, mas eu creio, espero que seja assim, né? Sim. Eu vejo assim. Que a Ju falou de semear com lágrimas, né? Aí eu até falei pro irmão, quando o irmão mandou mensagem, que eu falei pro Max também, pro missionário Max, que ele mandou mensagem pra mim na segunda-feira e no domingo teve um mover tão espiritual lá na igreja e eu tava escalada na salinha. E eu lá na salinha e eu escutando lá, né? Aí meu marido chegou, a gente chegou em casa e eu quieta, né? Que aí a gente fica assim, né? Aí ele falou assim, nossa, o Espírito Santo hoje trabalhou assim, forte na igreja e tal. Ele falou assim, você escutou? Aí eu falei pra ele assim, mas não adianta só escutar. Sim. E eu fui dormir assim, sentida, sabe? E eu falei, Jesus, né? Eu queria estar lá também, né? Assim, né? Sentir o Espírito Santo e tal. Aí na segunda-feira de manhã o Max mandou mensagem pra mim falando do podcast. Aí o Senhor falou pra mim assim, eu tô te vendo. Eu tô vendo você e eu tô vendo a Juliana. Às vezes você acha que o trabalho é invisível, mas a gente tá... Eu tô vendo vocês. E as lágrimas escorriam, assim, eu mandava mensagem pro missionário Max, sem conseguir nem falar, porque as lágrimas, assim, eu falava, irmão, me perdoa, porque eu não tô conseguindo falar uma palavra. E as lágrimas escorrendo, porque eu falava assim, vocês não entendem por que você chamou a gente, mas o senhor sabe. Sim. O senhor sabe. Naquele dia, o convite de vocês pra gente vir foi assim, um bálsamo pra mim. Você queria estar lá, mas eu tava ali com você, sentado lá na salinha. Eu tava lá do seu lado. Você queria estar lá, mas eu tava com você lá. Porque muitas das vezes é assim, né, Ju? A gente ouve o barulho Sim. do Espírito, do mover, né, de Deus na igreja, e a gente queria estar lá. A gente precisava estar lá, sabe? Que a gente precisava daquele renovo. Sim. E o Senhor falou, vocês acham que é invisível, mas a gente vê vocês lá. Todo o céu, todo o mundo espiritual tá vendo o que vocês estão fazendo. Às vezes você acha que isso aqui é em vão. Mas naquele dia lá, o convite de vocês foi um bálsamo. Irmão, eu só sabia chorar. Eu falei, Max, eu sei que você não está entendendo uma palavra do áudio, mas me perdoa, mas o Espírito Santo usou vocês hoje para poder falar comigo. Eu falei para Juliana, não saiu uma palavra do áudio. Mas assim, foi uma coisa assim que o Senhor usou vocês fortemente para falar comigo naquele dia. Porque eu falei pro meu marido, falei assim, olha, não adianta só ouvir. Porque eu falei, Jesus, eu queria tanto estar lá, mas o Senhor estava lá com a gente naquele lugar, lá na salinha. Por isso que eu falei para vocês que lá, a salinha também, tem o Espírito Santo também trabalha lá. Sim, sim. Foi forte também lá. A palavra, o jeito que a palavra foi ministrada, o jeito que as crianças falou, assim, sabe? Eu falei, Jesus, foi forte. A atuação do Espírito Santo, né? Ela vem testificando, ela vai lá desde o púlpito, em todas as áreas, dentro da igreja. Ela vai rompendo, vai movendo. O mesmo Espírito que está falando lá na boca do preletor, ele vai te usar, você que está ali na escala, lá na salinha, e as crianças vão receber do mesmo poder, da mesma unção que está sendo derramada lá no púlpito, né? E vai chegar na salinha. E eu agradeço vocês terem vindo topado, porque muitas das vezes as pessoas têm medo de falar aquilo que, não vou dizer que é o óbvio, mas é o dia a dia. Esse é o intuito do Somos Um. É trazer à luz aquilo que muitas das vezes está em oculto, que parece óbvio, mas as pessoas não têm a mínima noção do que acontece. Se tem uma coisa que me pega muito, a pessoa fala assim, eu imagino como você está. Imaginar não é saber. Então, essa é a importância do podcast, de trazer para as pessoas
como é. Quem está ali na vivência, no dia a dia, quem realmente tem esse chamado, como foi dito, não é só chegar lá pro entretenimento. Ah, não, eu vou cuidar, mas se você não tem um interesse nem de saber a matéria, o que está sendo falado, não é só chegar ali e pronto, não. É por isso que é importante nós estarmos sempre prontos. Se vai chorar ou não, se vai ficar um pouco tímido ou não, mas nós temos que estar prontos para falar as boas novas. E isso, desde um ancião até uma criança, nós temos que saber falar para todos. Dentro disso tudo, nós já vamos entrar para nossas considerações finais. Mais uma vez, eu agradeço a vocês por estarem aqui. Depois também vocês falam o endereço dos dias de culto, lá da Apacentar. Mas antes disso, eu quero que vocês deixem uma palavra. Não sei se vocês veio preparado com algum versículo ou se vocês sentiram algo da parte do Senhor e quiser compartilhar para esses momentos finais do podcast. Fiquem à vontade. Eu tinha deixado aqui escrito que uma frase pro Ministério Infantil, que a gente planta sementes eternas. Olha. Então, todas as vezes que alguém que vai ver esse podcast sobre Ministério Infantil e achar que Ministério Infantil é uma creche, é um depósito, é um galpão que fica lá atrás da igreja, lembre-se que a tia que está lá, ela está plantando uma semente eterna no coração do teu filho. Amém. No coração da criança que está entrando por aquela porta. Eu fiquei muito impactada quando fala que, aqui em Marcos 9:36, trazendo uma criança, colocou no meio deles e, tomando-a nos braços, disse: qualquer um que receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Eu falei assim, Jesus, essa palavra que ela descreve o Ministério Infantil. Eu falei para Juliana, você tem a noção de que toda vez que a gente abre a porta do Ministério Infantil, para as crianças entrarem, a gente está abrindo a porta para Jesus? Para Jesus entrar no coração daquelas crianças? Sim. Tá entendendo? A responsabilidade do que é... É uma dimensão profunda. É profundo. Você abrir a porta do Ministério Infantil, você está abrindo a porta para Jesus entrar no coração daquelas crianças. Então, nunca mais, você que está ouvindo, despreze o Ministério Infantil. Porque a tia que está abrindo a porta, está girando aquela chave lá, ela está abrindo a porta do coração do teu filho e Jesus está entrando. Amém. E quando Jesus ele entra, ele opera milagre, ele opera cura, ele liberta. Ele faz tudo que apraz a palavra dele. A palavra de Deus, ela faz aquilo que ela foi para fazer. Ela não volta vazia, ela não volta atrás. Então, Jesus, ele é tudo. Ele faz tudo. Então, abriu a porta do Ministério Infantil, a cura, a libertação. Então, deixa Jesus entrar. Amém. Então, não deixa. Não fala mais que Ministério Infantil é uma creche. Nunca mais. Em nome de Jesus. Amém. Porque essa palavra aqui é forte. Verdade. Eu falei pra Juliana, eu tava chorando. Irmão, eu acho que eu sou meio quebrantada. Eu tava chorando. Eu não era não, mas depois fiquei meio bundona. Eu tava chorando, eu falei, Juliana, você tá prestando atenção nisso aqui? Que toda vez que nós gira a chave, Jesus tá entrando no coração daquelas crianças. Sim. Então é forte. O chamado que Deus tem pras tias e pros tios no Ministério Infantil é forte. É porque muitas das vezes nós temos na nossa mente que a criança ela não carece de libertação. E a palavra de Deus, ela age de que maneira? Se um espírito imundo vê que a casa está vazia, como ela volta? Tem muitas crianças possessas porque o pai e a mãe estão negligentes. E muitas das vezes também, dentro da igreja, os líderes ou as pessoas responsáveis estão negligentes, porque não oram, não jejuam, não tem discernimento espiritual. E na hora de dizer, estás repreendido em nome de Jesus, está dizendo o quê? Que bonitinho, que gracinha, senta aqui e fica quietinho. Deixa eu falar uma coisa pro irmão. Eu tô lendo um livro que chama Libertando os Nossos Filhos. Irmão, é uma batalha ler o livro. Eu tive crise de ansiedade lendo o livro. Libertando os Nossos Filhos. É da Kátia Alencar. É forte, o livro é forte. Fala de toda a batalha que tem do mundo espiritual em relação aos filhos, sobre as crianças. Sobre a criança e adolescente. Eu tive crise de ansiedade forte, coisa que eu não tinha, fazia, muitos anos. Eu tive crise de ansiedade lendo o livro. Meu Deus. Forte. É forte. Aí, no livro, fala, ele é um manual bíblico, né? Ele vai falando as passagens bíblicas e a pessoa, né, a autora vai explicando com base naquilo que ela estudou e tal, tudo. E quando chegou a parte de terror noturno, que falou sobre a passagem do menino que estava possesso, né, da criança que estava possessa, foi aí que eu tive crise de ansiedade. Aí até que depois de um tempo que passou, os pastores, eu levei essa questão para os pastores orou tudo sobre mim. E eu fui liberta desse mal, porque a gente está sujeito a um tudo. Ataque, é uma investida.
Porque o inimigo não queria que eu passasse isso para as crianças, porque eu estava lendo o livro, eu falei para Juliana, eu vou ler o livro em intuito das crianças, para poder auxiliar elas em relação aos jogos, às músicas, aos desenhos, porque tudo isso agora é um ataque para elas. E eu quero auxiliar elas nisso, né? Que a gente está lá, então a gente tem que auxiliar elas nisso. Então, quando chegou no capítulo do terror noturno, foi batata. Aí juntou a peça que as irmãs da coreografia estavam fazendo, que eu estava ajudando elas também, sobre o globo. Eu falei, meu Deus, aí o negócio pegou. Aí, depois que passou, eu entrei em contato com as crianças sobre a passagem do menino possesso e expliquei para elas sobre também um amigo imaginário. Falei para elas, crianças também ficam possessas de demônios. Sim, fica mesmo. E nós precisamos fechar as brechas. Isso aqui, a criança fica possessa. Nós precisamos, por isso que vocês precisam ler a Bíblia, falei para eles. Por isso que vocês precisam estar cobertos de oração pelos seus pais. Por isso que a gente pega tanto no pé das crianças para ler a Bíblia. Porque elas sendo alimentadas, a casa cheia, a casa preenchida, não tem espaço para mais nada. O livro é muito forte mesmo. Os pais que puderem adquirir o livro Libertando os Nossos Filhos, da Kátia Alencar. É muito profundo, a batalha espiritual, eu só leio o livro quando eu estou de jejum. Sem jejum, eu nem pego no livro. Porque é muito, muito forte. Porque a gente vê o tanto que o diabo está atacando as crianças. Sim. É muito forte. Ela mostra através da Bíblia, coisa que a gente lê e só passa, assim, a gente não entra, não aprofunda. Do ocultismo que tem nos desenhos, nas músicas, nos jogos, principalmente nos jogos. Que é uma coisa muito feroz mesmo. Sim, e os pais, como um todo, nós temos que nos preparar, porque o mundo está preparado. Né? Ele tem utilizado de vários métodos para estar alcançando as crianças e nós também não podemos ficar para trás. E você tocou num assunto que é importante, porque muitas das vezes, dependendo da denominação, isso entra como um ceticismo. Sim. Dependendo da denominação, entra em uma situação em que você está espiritualizando coisas que, na verdade, devem ser espiritualizadas, né? E um ponto está sendo deixado de lado, negligenciado. Mas é importante o que você disse. É muito importante. E as suas considerações, Juliana? Tem uma frase que eu vi alguns anos atrás de uma pastora infantil, a tia Jo, né? Joane Bentes. Ela falava assim, o coração da criança é de quem chegar primeiro. Então, chegue primeiro com a palavra de Deus. E é o que ela falou, a gente planta a semente no coração da criança, e o que eu falei, a criança ela leva para dentro de casa, né? Da igreja que eu vi testemunhos, eu vivi crianças que foram levadas pelos vizinhos que eram da igreja, e eu era a tia dessas crianças, né? A professora lá na igreja. E aí, era a mãe e o padrasto. Bebiam. E quando que esses pais iam na igreja? Foi como meu pai. Era 2 vezes por ano, 3, né? No dia dos pais, Sim. No dia das mães e a apresentação de Natal, que a gente faz a apresentação e era o dia que eles iam, né? Infelizmente, os pais dessas crianças não se firmaram. Mas a minha prima, a Vilma, ela era desviada, afastada do caminho do Senhor e o marido não era evangélico, né? E através das crianças que eu levava, dos meus primos, que eu levava para a igreja, para a escola dominical, levava para os cultos, eles começaram a ir nas apresentações, Sim. Tá? E daí eles começaram a se firmar, minha prima reconciliou, meu primo aceitou Jesus, né? E ela, né, infelizmente eles divorciaram, porém ela tá firme nos caminhos do Senhor. Ela trabalha na obra também, e assim, foi uma coisa que eu vivi. Então, chegue primeiro com a palavra de Deus. O coração da criança é de quem chegar primeiro. Então, leve a palavra de Deus. Isso é muito importante. Mais uma vez eu agradeço A gente pode dar o recado do culto? Pode sim. Só vou fazer uma consideração aqui e eu já passo para vocês. Pessoal, mais uma vez, eu quero agradecer a todos vocês aí por estarem aqui nos acompanhando em mais um episódio. Hoje nós estamos falando sobre o departamento infantil. Nós estamos aqui com a irmã Juliana e a irmã Jéssica, elas que cooperam ali na Igreja Apacentara, aqui em São José do Rio Preto. Qual que é o dia de culto e os horários? É terça às 8, quinta às 8 e domingo às 19 horas. Terça, quinta e domingo. Terça, quinta e domingo. E qual que é o endereço? É Rua Rodolfo Brandolese, 1395, Jaguaré. Rodolfo Brandolese. 1395. 1395. É isso mesmo. O número que eu tô em... É 1395. 1395. Isso mesmo. Então, pessoal,
vocês querem, né, estar ali conhecendo a igreja, vocês querem levar os seus filhos lá, então vocês estão aí, tá sabendo do dia de culto, eu vou deixar na descrição também, depois eu vou pegar certinho com elas, vou deixar na descrição os dias de culto, o endereço, e vocês vão lá para também serem edificados. Eu espero que vocês, né, façam o dever de casa, papel, caneta, anotem aí o que vocês acham que vão somar, o que vai acrescentar aí no trabalho da tua igreja, e vocês sejam edificados pela palavra do Senhor. Mais uma vez, obrigado pela participação de vocês, e permitindo Deus, estaremos aqui na próxima sexta-feira com mais um episódio. Como é de costume, todos vocês já sabem, Deus é bom e o diabo não presta. Deus abençoe a todos.